Começa com uma garota chamada Momo Ayase. Ela está discutindo com seu namorado, onde ele diz que não vai sair com ela hoje, caso ela não empreste um dinheiro para ele. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Porém, ele diz que irá esquecer isso, caso ela aceite fazer umas safadezas mais tarde, mas ela terá que pagar o motel. Tá brincando comigo? Momo já larga sua bolsa e lasca um baita chute nele. Ele se defende e ela tenta socá-lo, mas ele a segura e a chuta para longe. Ele fala que já está de saco cheio dela e que não vai continuar em um relacionamento com ela, pois ela não tem um centavo para nada, e sai andando no estilo. Ela fica revoltada e começa a xingá-lo usando nomes de animais marinhos: polvo, lula, atum, prosopopeudo. Já na sala de aula, ela tá só a tristeza, e a sua amiga fala que frutos marinhos não são insultos. Momo começa a chorar e pede para ser consolada. Ela está de coração partido, pois aquele é seu primeiro namorado. Tô triste. Sua amiga diz que falou para ela largar ele, e pergunta o que ele tinha de tão interessante assim. Ela fica envergonhada e fala que é porque ele é parecido com o ator que ela gosta, chamado Ken Takakura. As amigas falam que isso tudo é bem idiota. Ela se irrita e fala que não há nada de errado em gostar de caras másculos tipo Ken Takakura. Elas dizem que esse tipo de cara já está extinto. É verdade. Ela retorna para sua tristeza. Já no corredor, Momo está numa deprê das grandes e se pergunta se algum dia irá encontrar o seu Ken Takakura. Ela para em frente a uma sala onde vê um garoto sendo incomodado por outros alunos que estão jogando bolas de papel nele. O garoto ignora eles e continua lendo seu livro. Quando o aluno se prepara para jogar outra bola de papel, se depara com Momo sentada ao lado do garoto. Ela pergunta o que ele está lendo e começa a folhear o livro. Na hora, os alunos deixam o garoto em paz e então ela se retira e diz que esse mundo está repleto de lixos. O garoto fica sem entender nada. De volta pro corredor, ela começa a reclamar de novo da vida. O garoto vai até Momo e diz que ela deve estar apaixonada, pois esse é o único motivo para ela falar com um nerd como ele. Tá maluco? Ela diz que ele não está batendo bem da cabeça e já manda real dizendo que não tá afim de ser amiga dele. Ele diz que está falando a respeito do ocultismo, coisas sobre alienígenas. Ela deve estar apaixonada por esse assunto. Momo já corta ele dizendo que não acredita nesse papo de OVNIs. Ela tenta meter o pé dali, mas o garoto tenta provar que OVNIs existem. Ela se irrita e joga toda a sua frustração nele, dizendo que acabou de levar um pé na bunda e não está no seu melhor momento. Ela o esculacha dizendo que ele não tem amigos justamente por causa desse seu jeito de otaku. Não, calma, irmão, não é assim que fala. Ele deixa seu livro cair e fica sem reação, só a tristeza. Ela percebe a cagada que fez e pede desculpas. Vai até ele e pega o livro do chão e o entrega. E diz que não acredita em OVNIs, mas acredita em fantasmas. Ele começa a tirar sarro com a cara dela, pois acreditar em fantasmas já é exagero. Ela já fica braba, pois quis igualar a conversa para ele não ficar chateado, e acabou que agora é ele que tá tirando com a cara dela. Momo fala que sua avó é médium e que certa vez viu um exorcismo. A parada é tão louca que a pessoa começa até a convulsionar. O garoto já corta ela dizendo que doenças também causam convulsões, e só isso não prova a existência de fantasmas. Para não ficar por baixo, ela pergunta se por acaso algum OVNI já deu carona para ele no disco voador. As amigas dela aparecem e se deparam com a situação. Elas começam a acreditar que ela largou seu Ken Takakura para se relacionar com o otaku. Para acabar com essa discordância, Momo sugere uma competição. Ela pretende provar que fantasmas existem, e se conseguir, o garoto vai se tornar o serviçal dela. Ele também pretende provar que aliens existem, e se provar, ela quem vai ser a serviçal dele. Tudo bem, topo. Durante a noite, em um hospital abandonado, Momo está lá morrendo de medo, enquanto fala com o garoto pelo telefone. Ela pergunta onde que um local abandonado como esse vai ser um ponto de OVNIs. Enquanto ela passeia pelo hospital, o garoto diz que esse hospital é chamado de Santuário dos OVNIs. A lenda diz que se você for até o telhado e chamar por um OVNI, vai ter a experiência de ser abduzido. Ela pergunta o que é ser abduzido, e ele conta que é quando o alien te sequestra e faz experimentos no seu corpo. Ela pergunta se isso já aconteceu com ele. Ele acredita que sim, já que as pessoas que são sequestradas têm suas memórias apagadas. Ela diz que ele tá só de papo furado, e a verdade é que nunca viu um OVNI. Momo não percebe, mas do meio da escuridão, a silhueta de uma sombra a observa. Em outro lugar, o garoto chega a um túnel abandonado, conhecido como Ponto Espiritual. Ele também tá tremendo na base. Não tô com medo não,
Não, mas pô... Para piorar a situação, Momo fala que o pessoal da internet sempre comenta que fantasmas aparecem nesse túnel. Ele entra no túnel cantando para disfarçar o medo. Chega a me arrepiar, mano. Ele pergunta se ela já viu algum fantasma. Ela diz que não. Ele fica furioso e diz que é um absurdo ela acreditar sem nunca ter visto um fantasma. Ela relembra que sua avó é uma médium. Ela fala que ama muito a sua avó, já que não tem pais. No entanto, sua família é bem esquisita. Sempre que saía de casa, ela fazia um ritual estranho de boa sorte, uma mão na barriga e a outra em cima da cabeça. E era obrigada a fazer isso até chegar na escola. Por causa disso, os meninos começaram a zoar com a cara dela, principalmente o menino que ela gostava. Isso a deixou com ódio da sua avó. Ela comenta que ficou sem falar com ela até recentemente. E também parou de fazer o ritual. Momo se deu conta de que odeia quando tiram sarro de sua família. E não odiou o garoto por ele não gostar dela, mas sim por ele tirar sarro de sua avó. Ela adorava sua avó e o trabalho de médium dela, pois parecia ser algo especial. Ela a acolheu e mesmo sendo sozinha, sua avó a criou com amor e carinho. Momo acredita 100% em sua avó e por esse motivo acredita em fantasmas. Ela pergunta o motivo pelo qual ele acredita em alienígenas. Ele diz que não tem um motivo específico. De repente, o garoto olha marcas de sangue em formato de pegadas vindo em sua direção. Rapidamente, ele olha para trás e vê apenas a escuridão. Quando ele se vira, se depara com uma vovó muito sinistra. Oi, meu chapa. A coroa já na cara diz que deixa ele chupar os melões dela. Em troca, ele tem que deixar ela chupar o bilá dele. O homem entra em pânico, deixa a lanterna cair e sai disparado. Enquanto corre, ele não quer acreditar que viu um fantasma, mas sim uma velha muito safada. Eu me caguei. Momo fala que viu na internet que essa vovó é muito perigosa e que ele não pode deixar ela ultrapassar ele de maneira alguma. É dito que se você perder uma corrida contra a vovó Turbo, ela te amaldiçoa. Corre! A vovó começa a correr e em segundos alcança ele. Momo só escuta o grito do coitado. Tá bom, eu não vou aguentar mais. E a ligação acaba caindo. Ela resolve correr para ajudá-lo. Nessa hora, as luzes começam a se apagar. Ela se vira e avista 3 seres de aparência bastante duvidosa. A garota entra em desespero e começa a correr, mas acaba sendo pega e tendo suas roupas rasgadas. Um tempo depois, ela acorda apenas com as roupas de baixo, na presença sinistra desses 3 seres. Eles dizem que são serpoianos, e são chamados assim porque vieram do planeta Serpo, e que são uma raça pacífica. Quero nem saber, né? Momo não dá a mínima e só quer saber de suas roupas. Eles mostram elas completamente rasgadas no chão. Ela tenta se soltar, mas está totalmente presa. Eles dizem que sua espécie é composta apenas por machos e que sua reprodução é feita através de clonagem. Por causa disso, é impossível a espécie evoluir, o que fez com que suas emoções básicas fossem eliminadas. E para recuperar as funções reprodutivas idênticas dos humanos, eles querem as bananas. Um deles já põe a banana robótica para fora da calça e diz que está na hora do acasalamento. Depois vão remover o útero dela para estudar. Nossa, tira a mão de mim, meu irmão. Ela entra em pânico e fala que mesmo namorando o idiota, ela não o deixou tirar sua virgindade e que está aguardando esse momento para um Ken Takakura, que ainda não conheceu. Um deles põe a mão no rosto dela, fazendo ela se acalmar. Em seguida, eles usam telecinese para mexer com o cérebro dela e atiçar seus desejos de safadeza. Apesar disso, ela consegue resistir ao poder, deixando eles impressionados com o incrível poder espiritual que ela tem. O alien se prepara para o acasalamento, quando de repente o celular dela começa a tocar. O alien vai até lá e ao pegá-lo, uma perna sai de dentro do celular e o acerta. O corpo da vovó Turbo começa a sair do celular e corre em direção ao outro alien, e acaba dando uma bocanhada na banana dele e o joga contra uma parede. O garoto começa a falar com Momo com uma voz esquisita e diz que a vovó Turbo o amaldiçoou. Me ajuda, Yoda! O alien pergunta quem é aquele ser que conseguiu se infiltrar através do celular. Nem eles possuem uma tecnologia dessas. O garoto não consegue controlar seu corpo e a véia assume o controle e diz que vai pegar a banana de geral. Quero todos os paus, todos. Os aliens arrancam suas peles humanas, mostrando suas verdadeiras identidades. Eles começam a atacá-la, usando telecinese, mas ela é rápida demais para ser pega no ataque. Ela se aproxima do alien, o morde e o taca no chão. Ela tenta atacar o outro, mas ele consegue acertá-la, prendendo-a na parede. O alien fala que tem uma boa relação com os humanos e pede para ele entregar a sua banana. O garoto, agora no controle, fala que dá qualquer coisa que ele pedir. Ele revela que há muitos anos ele tenta contato com os aliens. Como ele não tem amigos, acreditava que os aliens iam querer ser amigo dele. Desde a época do Fundamental, ele vai até o terraço e olha para o céu. Ele chama pelos OVNIs, mas eles nunca vieram. Por causa disso, ele era zoado na escola. Mas com o Momo
Momo foi diferente, ela o protegeu. Ele diz que se mexerem com ela, vão ter que se ver com ele, nem que para isso ele tenha que se transformar em um monstro. Ele começa a se transformar novamente. O Alien manda outro ataque que acaba cancelando a transformação. Não vai dar não. É um fracassado. O Alien tenta hipnotizar Momo novamente e diz para o garoto que não vai ser amigo de alguém tão violento como ele, e no momento estão precisando apenas de mulheres. Momo começa a se lembrar de sua avó dizendo para ela expandir o seu Ki. Ela recusa, pois todos os dias é zoada por fazer isso. A avó dela fala que quando você expande o Ki, você não se machuca, nem fica doente, e coisas ruins não conseguem se aproximar. Ela diz para Momo colocar força na barriga e imaginar o Ki disparando para o topo da cabeça. Momo se lembra dos meninos zoando ela, e diz que não vai fazer mais isso, e acaba dizendo que odeia sua avó, e sai correndo. De volta ao presente, ela se lembra dos ensinamentos de sua avó. Seu poder psíquico é liberado e ela consegue se soltar, deixando a cadeira em pedaços. O Alien tenta usar seu poder nela, mas seu poder está sendo anulado pelo dela. Ele se pergunta se forçou demais as ondas cerebrais dela, e acabou abrindo seus chakras. Momo percebe que sua avó é uma médium de verdade. Ela já mete um chute no Alien, fazendo ele atravessar a parede. Momo chama o garoto para darem um fora dali, porém ele aparece em cima do teto, mas seu corpo está sendo controlado pela vovó. A véia pula em cima dela e tenta atacá-la. Momo põe sua mão na testa dele e acaba tirando o espírito da coroa do garoto. Mesmo ela saindo do corpo, o homem começa a se contorcer todinho. A vovó revela que amaldiçoou o Bilal dele. Se ele quiser de volta, vai ter que ir até o túnel para enfrentá-la. Então ela desaparece. A nave começa a quebrar e fica fora de controle. Ela acaba atravessando o hospital e cai no chão. Momo derruba a porta e sai com ele. Ela diz que agora vai ter que acreditar em aliens, já que eles sequestraram ela. E o garoto diz que vai ter que acreditar em fantasmas, já que foi amaldiçoado. Momo usa seus poderes para reprimir a maldição e evitar que ele se transforme. Ele pergunta como se livrar dessa maldição. Ela diz que ele precisa amassar a véia na porrada para tudo voltar ao normal. Ele se levanta e tira sua roupa para ela vestir, e diz que não vai deixar ela se envolver ainda mais nessa confusão. Ele sozinho pretende ir até a vovó e peitar de frente, apenas com a sua força de vontade. Ela diz que vai com ele, pois sem ela ele vai perder o controle e vai se transformar. Ela pega a roupa e manda ele vestir. Ele pede desculpas e diz que é um pouco desajeitado. Ele pede para ela vestir as roupas. Caso contrário, ele não vai conseguir se concentrar, nem sequer falar direito. O coração da menina começa a acelerar e ela tenta entender o motivo. Ela imagina que apenas se surpreendeu por ele ter dito uma das frases de Ken Takakura. Ela acaba ficando nervosa e pergunta qual o nome dele. Ele olha para ela e diz que se chama Ken Takakura. Ela fica em choque e atrás dela a nave explode. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto!